Nesta noite nós queremos finalizar as reflexões que temos já trazido sobre o tema O Incomparável Jesus. Temos já falado neste mês de dezembro sobre Jesus ser incomparável. E aí nós afirmamos que ele é incomparável, mas para demonstrar isso nós precisamos compará-lo. E isto é, vamos assim dizer, um contrassenso, um paradoxo, mas este é o único caminho pelo qual nós conseguimos entender que Jesus excede quando nós o comparamos, porque ao dizer que ele é incomparável, a gente acaba dizendo, eu não tenho o que fazer mais. Então vamos compará-lo e dizer que ele está muito acima de tudo que nós podemos comparar. Ele é maior que tudo e todos. Hoje de manhã compartilhamos a mensagem: Jesus Cristo é maior que todos que foram antes dele. E nós nos limitamos às Escrituras. Nos limitamos àqueles mencionados no Antigo Testamento. Nós começamos com Abraão, depois falamos sobre Moisés e Arão, Davi, e posteriormente todos os reis e profetas, e afirmamos ao final, de maneira inquestionável, a Bíblia afirma sim, Jesus é maior que Abraão, maior que Moisés, Arão, Davi e todos os reis e profetas do Antigo Testamento. Carta de Paulo a Timóteo, primeira carta, capítulo 3, verso 16. Paulo diz: não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Jesus, Deus manifesto em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Quando nós afirmamos que Jesus é maior que todos que viveram antes dele, todos que foram antes dele, existiram antes dele, e maior que todos os que vieram a existir depois dele, nós precisamos de uma base de argumentação. Não basta só dizer assim, Jesus é maior, Jesus é infinitamente superior a eles. Nós precisamos estabelecer um elemento de comparação. E eu gostaria de propor que nós escolhêssemos exatamente algo que nós pudéssemos ter como base, dizer, é isto que faz com que uma pessoa seja superior a outra pessoa. Para tanto, então, eu quero me valer do critério elaborado pelos filósofos da antiguidade, Sócrates, Platão e Aristóteles. Eles diziam o seguinte: o que é capaz de distinguir um homem de outro homem? E quando eu falo homem, que estou me referindo à humanidade, o homem e a mulher, é a virtude. Virtude. A grandeza do homem, a grandeza da humanidade, de uma pessoa, está em sua virtude. Mas virtude, a palavra grega usada por eles, arete, significa mais do que simplesmente a virtude moral. A virtude pode ser entendida ou traduzida como excelência. A perfeição de cada coisa, de cada ser, como é apresentado a nós. Então essa palavra extrapola o âmbito moral e ético. Nós podemos ilustrar, por exemplo, vocês conhecem pianos, né? Existem diversas marcas de piano. Existe uma marca específica chamada Steinway. É o melhor piano do mundo. Nós olhamos, por exemplo, para aquele instrumento ali, o teclado, Roland, uma excelente marca. Nós podemos encontrar um Yamaha, Korg e outras marcas. E nós sabemos que elas se distinguem até por suas capacidades de produzir um som mais perfeito, mais puro. Nós podemos comparar, por exemplo, um veículo com outro veículo. Nós podemos olhar para os animais, por exemplo, e ao perceber, por exemplo, um elefante adulto, macho, com toda a sua força,
impondo-se sobre o rebanho e dizemos: este é o mais excelente deles, mais forte. O leão, com a sua força, com a sua imponência, às vezes colocando o leão adolescente para ir embora, nós falamos: este é o mais excelente que aquele outro, porque é mais forte em sua ferocidade e assim por diante. Nós falamos a respeito dos homens: o que corre mais é o mais excelente atleta no atletismo. Aquele que joga o futebol com maestria, com beleza. Se alguém perguntar para mim, na atualidade, eu diria Ronaldinho Gaúcho, imbatível. Se você falar de jogadores de basquete, por exemplo, tem Kobe Bryant, teve no passado Jordan, os outros que acabaram seguindo os passos deles, talvez um pouco melhor, um pouco inferior a eles, mas são excelências da humanidade. E assim também em relação a outras coisas. Por exemplo, nós falamos de Leandro Carnal, um homem grande inteligência, um homem bem articulado. Nós falamos de outros que falam bem, que articulam bem, que têm desenvoltura, que esses são excelentes nas suas áreas. Então, a virtude está exatamente aí, naquilo que distingue um do outro e faz com que alguns se destaquem mais que outros. Mas também envolve o aspecto moral. E aí, para definir o que realmente poderia distinguir um homem e colocá-lo em uma posição mais elevada que outros, esses filósofos que eu mencionei, olharam para as virtudes e disseram: há muitas virtudes, nós precisamos elencar 4 delas, que sejam aquelas mais importantes de todas, chamadas virtudes cardeais. 2 delas de ordem intelectual e 2 de ordem moral. As 2 de ordem intelectual é sabedoria e temperança. Ambas têm o conceito de a maneira como você pensa a respeito de si, dos outros e até do próprio Deus. E as 2 outras virtudes, que são virtudes morais, são virtudes ligadas à ética e que dizem respeito a decisões que nós tomamos, sejam elas adequadas ou inadequadas, são coragem e justiça. 4 são as virtudes cardeais: sabedoria, temperança, coragem e justiça. Você pode encontrar isso no livro A República de Platão. Discordando, logicamente, de Platão, Aristóteles sempre foi um discordante. Ele retira a temperança e coloca em seu lugar a prudência. Então, para Aristóteles, 4 virtudes cardeais são sabedoria, prudência, que são 2 intelectuais, coragem e justiça, as 2 morais. Se nós pegarmos essas 4 virtudes e olharmos para a pessoa de Jesus e fazermos a seguinte pergunta: Jesus é mais sábio que todos os sábios? Se a resposta é sim, então sim, ele é maior que todos que viveram antes dele e depois dele. Se nós perguntarmos assim: seria Jesus mais prudente que todos os prudentes que viveram antes dele e depois dele? Se a resposta é sim, Jesus é maior que todos que viveram antes dele e depois dele. Se nós perguntarmos: Jesus é mais corajoso que todos os corajosos que viveram antes e depois dele? Se a resposta é sim, sim, então Jesus é maior que todos que viveram antes dele e depois dele. E por último, se nós perguntarmos: seria Jesus mais justo que todos os justos que viveram antes dele e depois dele? Se a resposta é sim, então ele é maior que todos que viveram antes dele e depois dele. É simples, é fácil. É só fazer a seguinte comparação: em Jesus essas 4 virtudes são mais destacadas do que em todos os outros homens. Vamos encontrar base bíblica para a nossa argumentação e vamos parte a parte, falando primeiramente daquelas virtudes que nós podemos colocar como virtudes amplamente destacadas pelos pensadores do passado, e deixando prudência por último, porque eu quero trabalhar de uma maneira específica. Falemos sobre sabedoria.
A palavra usada para sabedoria é Sofia, e tanto Sócrates, Platão e Aristóteles usavam essa palavra como referente ao conhecimento das coisas divinas. Eles eram pagãos, mas eram pagãos esclarecidos. Eles acreditavam que os deuses também foram criados e que aquele que não é criado é Deus, acima dos deuses. E que conhecer estas coisas a respeito deste Deus faz parte da sabedoria. Sábio é aquele que conhece as coisas divinas. E essas coisas divinas, elas dizem respeito basicamente a duas coisas. Os princípios, que são as causas das coisas que nós vemos, e a finalidade, ou as finalidades, o objetivo, a razão de ser de todas as coisas. Vamos devagar. Quando você percebe o mundo ao seu redor, e você vê as coisas, e você se indaga, de onde vem isto? De onde procedem essas coisas? Como essas coisas vieram a existir? Você está filosofando. E aí quando você olha para as coisas e pergunta assim, elas não somente estão aqui por alguma razão. Você está filosofando também. Porque você está perguntando sobre as causas primárias e as causas finais. Você está perguntando sobre os arquês, os princípios, e está perguntando sobre o telos, as finalidades. Basicamente, os filósofos se ocupam com as razões primárias e últimas de todas as coisas. Agora olhamos para Jesus. Jesus está numa discussão com os seus opositores. Em João capítulo 6, verso 46, Jesus afirma assim: eu conheço o Pai. Eu conheço Deus. Jesus não estava dizendo assim, olha, eu conheço as coisas que Deus faz, as coisas relacionadas a Deus. Ele disse, eu conheço o próprio Deus. O Filho conhece o Pai. E Jesus, sendo Deus, conhece Deus como Deus é de fato, como nunca, jamais nós conseguiremos conhecer. Nós conhecemos a Deus tanto quanto nós temos condições de conhecê-lo. Jesus o conhece plenamente. Por isso ele disse, eu conheço o Pai. Aquilo que os filósofos pesquisam, perguntam, indagam, criam grupos de discussão, não é do WhatsApp, tá gente? Era as academias, era os lugares de debate lá na Ágora, onde juntavam-se os filósofos para perguntar um ao outro em Atenas. Quando Paulo passou por lá, ele esteve neste lugar. Eles perguntam isso, aquilo outro, buscam resposta aqui. Jesus está dizendo, não preciso perguntar para ninguém, eu conheço o Pai. Aquilo que os filósofos investigam, eu conheço porque eu sou o Filho do Pai. Em João capítulo 10, verso 14 e 15, Jesus volta a dizer assim, olha, eu conheço as minhas ovelhas. As minhas ovelhas me conhecem. E eu conheço o Pai. Eu sei quem é o Pai. Eu sei tudo a respeito do Pai. O conhecimento de Jesus não é especulativo. O conhecimento de Jesus a respeito de Deus é absoluto. O conhecimento dele não é acumulado por meio de debate, investigação, conclusão, lógica aristotélica, premissa maior, premissa menor e conclusão. Ele diz assim, eu conheço o Pai como um filho
que conhece seu Pai, mas eu conheço plenamente como ninguém pode conhecê-lo. Jesus não somente conhece as causas, Ele é a causa. João capítulo 1, versículos 1 a 3 diz: o Verbo estava com Deus no princípio. O Verbo era Deus. E todas as coisas vieram a existir por causa dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus não conhece os princípios, ele é o próprio princípio. Ele é o originador das coisas. Então, se você pergunta, por que isso existe? Como isso veio a existir? A Bíblia está dizendo assim: o Logos trouxe à existência todas as coisas. E o Logos fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus, que é Jesus, não somente conhece os princípios, ele estava no princípio e todas as coisas foram originadas nele. Romanos capítulo 11, verso 36, Paulo fecha magistralmente dizendo: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é a causa, ele é o instrumento, ele é a razão de todas as coisas. Jesus não somente conhece o princípio, ele é aquele que dá início a todas as coisas, ele cria todas as coisas. Colossenses capítulo 1, verso 15 e 16. Paulo disse: nele todas as coisas foram criadas. Principados, potestades, autoridades, seja o mundo invisível, o mundo visível, foram criados pelo próprio Senhor Jesus. Mas ele também é a finalidade. Como disse em Romanos 11, 36, Paulo diz assim: é dele, é por meio dele, e acima de tudo, é para ele. Se você olhar uma abelha voando, você pergunta por que esta abelha existe? Ela existe por causa de Jesus. Um dia falávamos sobre isso numa aula. Eu falei para os alunos assim: vocês acham que Deus criou as orquídeas para nós? Quantas orquídeas aqui na Mata Atlântica nascem, florescem e morrem sem que nenhum de nós tenha visto? Eu falei: Deus plantou a orquídea lá na Mata Atlântica para o filho dele. E ela está lá para que o filho veja. Quantas bromélias, quanta beleza que nunca vimos, foram criadas para a glória de Deus. E tudo Deus fez para o filho dele. Inclusive você, eu, todos nós. Nós somos um presente do Pai para o Filho. Mas Paulo escreve aos Coríntios, primeira carta, primeiro capítulo. E ele diz assim: olha, os judeus, verso 22, eles procuram sinais. Os gregos querem sabedoria. E nós pregamos a Cristo. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas no verso 30 e 31 ele diz: mas Deus fez com que Cristo se tornasse sabedoria de Deus para nós. Jesus é a sabedoria de Deus. Ele não é só sábio. Ele não é amigo da sabedoria. Filósofo significa aquele que é amigo do saber. Jesus é o próprio saber. Jesus é a própria sabedoria. Por isso, conhecer a Jesus é o maior de todos os conhecimentos que você possa ter na sua vida. Conhecer a fonte de todo o conhecimento humano, Jesus Cristo, o Logos, a razão primária e última de toda a existência.
Aí então nós ficamos sabendo que houve sábios no passado. Eles eram humildes e disseram: nós não somos sábios, nós somos amigos da sabedoria. Sócrates, Platão, Aristóteles, Cícero, Sêneca. Jesus foi maior que eles. Porque o que eles procuravam era conhecer aquilo que Jesus já conhecia, aquilo que realmente é a sabedoria de Deus, o próprio Cristo. Mas Jesus também é mais sábio que os sábios do Oriente. Buda, Confúcio, Lao Tse, qualquer um dos sábios do Oriente, Jesus o supera, porque Jesus é a própria sabedoria de Deus. Houve um homem chamado Justino de Roma, ele também era um filósofo e ele escreveu um diálogo. E nesse diálogo com o judeu Trifão ele disse assim: todo conhecimento humano é emprestado. Nós o tomamos emprestado do Logos, pois o Logos é o conhecimento de Deus difundido por toda a humanidade. E ele disse: se Sócrates sabia de alguma coisa, é porque o Logos compartilhou conhecimento com ele. Se Aristóteles sabia alguma coisa, é porque o Logos compartilhou conhecimento com ele. Se Buda sabia alguma coisa, o Siddhartha Gautama sabia alguma coisa, é porque o Logos compartilhou algum tipo de conhecimento com ele, porque se o Logos não compartilhar o conhecimento, nós somos mais brutos que as bestas que habitam as florestas. Seríamos tão estúpidos como qualquer animal que nós achamos privados de conhecimento. Se você sabe alguma coisa, foi o Logos que te deu um pouquinho do conhecimento dele. Ele é a sabedoria de Deus. Será que Jesus foi mais justo que todos os justos? A justiça, a grosso modo, é dar a quem de direito. Se você precisa dar a alguém algo, ao dar a este alguém algo, você está sendo justo. Quando você ouve alguém que tem o direito de falar, você está sendo justo ao ouvir. Se a pessoa lhe fez um trabalho e você precisa compensá-lo, ao compensá-lo você está sendo justo ao dar a ele o que ele tem de direito. E eu gosto da afirmação de Rui Barbosa, que diz que o princípio da justiça é tratar os iguais de maneira igual na medida em que se igualam, e os desiguais na medida em que se desigualam. Simples e fácil de entender. Difícil de aplicar, não é, Augusto? Dificílimo de aplicar por causa das variáveis, das atenuantes e agravantes que a vida traz consigo. Por isso temos advogados, por isso temos os juízes. Mas o princípio da justiça é dar exatamente àquelas pessoas aquilo que lhes é devido. Agora abram comigo em Isaías 32. E vejam que o profeta Isaías fala a respeito do Messias. Isaías 32, a começar do verso 1. Vejam, um rei reinará em retidão, príncipes governarão com justiça. Ele está falando do reino do Messias. E se você saltar um pouco mais ainda nesse capítulo, verso 16 e 17, ele fala assim: a justiça habitará no deserto, a retidão viverá no campo fértil, o fruto da justiça será paz, e o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. É por isso que Paulo disse que o reino de Deus não é comida, não é bebida, é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Ele está se baseando em Isaías 32, que fala que a justiça trará consigo a paz. E a paz, evidentemente, a alegria, a felicidade. O reino do Messias é marcado por justiça. Isaías 42. Falando a respeito do servo do Senhor, o profeta diz: eis o meu servo, a quem sustento, meu escolhido em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará,
não erguerá a voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra, e em sua lei as ilhas porão sua esperança. Será que Jesus é justo? Mateus capítulo 12. O evangelista aplica esse texto a Jesus. Quando Jesus vê as multidões aflitas como ovelhas que não têm pastor, o evangelista Mateus, em Mateus capítulo 12, a partir do verso 15, diz: E isto aconteceu, e os discípulos se lembraram daquilo que foi profetizado pelo profeta Isaías: Eis aí o meu servo. Ele não vai gritar, ele não vai contender, ele não vai apagar o pavio fumegante, ele não vai quebrar o caniço rachado, ele estabelecerá a justiça e em sua justiça as nações esperarão. O reino de justiça é o reino do Senhor Jesus Cristo. Jesus cumpre a justiça de Deus, satisfazendo-a plenamente em sua vida irrepreensível. Ele cumpre a lei de Deus. Mas tendo vivido de maneira irrepreensível, ele vai além. Porque ao morrer inocente, ele cumpre a lei de Deus em nosso lugar. Eu estava lendo Aristóteles e quando eu li esta frase eu parei e falei: puxa, nunca tinha pensado nisso. Ele disse assim: a amizade é a justiça mais perfeita. Quando tem amizade, a justiça se estabelece naturalmente. E a misericórdia excede a justiça. Não é contra a injustiça, mas extrapola. E em Jesus, a justiça de Deus e a misericórdia de Deus se encontram. Porque quando Jesus morreu na cruz, ele estava satisfazendo a lei de Deus, cumprindo a justiça. Mas ele estava também abrindo espaço para que a misericórdia de Deus nos alcançasse, a nós, injustos e pecadores. Assim ele não somente satisfaz a justiça divina, mas ele faz mais. Ele se torna aquele que é justo e ao mesmo tempo justificador dos pecadores ao morrer por eles. Jeremias, esse texto vale a pena ser lido, 23. Olha que Jeremias fala de uma maneira tão clara e facilmente aplicável à pessoa de Jesus Cristo. Jeremias 23, versos 5 e 6. Jeremias fala o seguinte: dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria, fará o que é justo e certo na terra. Em seu dia Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor, justiça nossa. Em hebraico, Yahvé Tzadakenu, o Senhor, nossa justiça. Jesus é Yahvé Tzadakenu. Nós somos justificados por Deus, diante de Deus, não por causa das nossas justiças, mas por causa da justiça de Cristo. Ele é a nossa justiça. Ele não era somente justo. Ele se tornou justiça e salvação da parte de Deus para nós. Jesus é mais sábio que todos os sábios. Jesus é mais justo que todos os justos. Salomão foi um homem justo. Martin Luther King, Gandhi, Abraham Lincoln, todos eles foram superados por Jesus. Porque na medida em que eles foram justos, em algum sentido, imitaram o próprio Jesus. O próprio Gandhi disse: amo o vosso Cristo,
odeio vosso cristianismo. Ele mesmo sabia que Jesus era muito maior que ele. A luta de Martin Luther King é inspirada na própria luta de Cristo, o libertador dos oprimidos. Jesus é infinitamente mais justo que todos os justos. Será que Jesus é mais corajoso que todos os corajosos? O que é coragem? Sócrates pergunta a um general: o que é coragem? O general diz: é avançar em direção às tropas inimigas, é vencê-las. Aí Sócrates disse: mas e se o inimigo for mais numeroso, mais poderoso? Às vezes coragem é recuar, é retroceder, é negociar. E aí então Sócrates o leva a entender que ter coragem é temer o que deve ser temido e não temer o que não deve ser temido. Mas para ter coragem você precisa saber o que você deve temer e o que você não deve temer. Uma vaca com um bezerrinho novo é algo para ser temido, viu? Eu sei de experiência própria. Uma cascavel com o guiso balançando é algo a ser temido. Mas há coisas que tememos e que não precisavam ser temidas. E muitas vezes há coisas que nós não tememos e deveríamos temer. Agora, como nós podemos aplicar coragem a Jesus? Vai comigo em Mateus capítulo 4. Porque coragem é saber dizer não quando todo mundo diria sim. Isso é ter coragem. Há uma foto que foi consagrada, Hitler fazendo o seu discurso. Em um determinado momento, todos os oficiais alemães erguem sua mão para saudar Hitler e um deles está com o braço cruzado. Esse é corajoso. Coragem é ser um na multidão, no sentido contrário. Coragem é aquele chinesinho na frente daquele tanque, parado assim. Aquilo é coragem. Coragem é ser exceção quando a regra está errada. E quando Satanás chegou para Jesus e falou: e aí? Está com fome? Transforma essas pedras em pão. Jesus disse: não. Vamos lá, salta do pináculo do templo, o Senhor vai socorrer você. O Salmo 91 diz isso. Ele disse: não. Olha, eu te dou os reinos do mundo se você me adorar. Ele disse: não. Milhares de vezes, não. Lá no jardim, o primeiro casal disse sim na primeira tentação. Jesus disse não, 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 no deserto. Esse é macho. Esse é corajoso. Esse é homem de verdade. Porque a coragem é exatamente isso, enfrentar, manter posição. E Jesus teve a coragem de dizer não a Satanás, sabendo que ao dizer não a Satanás, ele também estava dizendo não para a vida dele. Porque ao não aceitar as propostas de Satanás, ele estava dizendo sim para Deus. E ao dizer sim para Deus, ele estava dizendo: sim, Deus, pode me esmagar. Porque ele sabia que o profeta Isaías, lá no capítulo 53, diz: foi da vontade de Deus esmagá-lo, fazendo enfermar, para que ele fosse colocado como propiciação pelos pecadores. Ele sabia que ele estava assinando a sua sentença de morte. Mas ele escolheu morrer a ser corrompido pelo diabo. Isso é coragem. E quantas vezes nós somos covardes? Satanás às vezes nem tem trabalho conosco. Na primeira tentação ele já capitulou. Jesus disse não. Não. Milhares de vezes não.
Coragem é também dizer sim quando há milhares de razões para dizer não. Mateus 26, versículo 42. Mateus diz que Jesus chamou os discípulos e disse para eles assim: fiquem aqui, eu vou ali orar. E estando em grande agonia, ele diz ao Pai: Pai, se é possível afastar de mim este cálice, tu sabes que é isso que eu quero como humano, mas se não é possível, seja feita a tua vontade. Dizer sim para Deus, nós precisamos ter coragem, não é verdade? Só os corajosos dizem sim para Deus, porque muitas vezes, ao dizer sim para Deus, você estará automaticamente dizendo não para você. Você estará dizendo não até mesmo para a sua própria vida. Jesus disse sim ao Pai, não a Satanás, porque ele sabia que precisava dizer sim naquele momento. Hebreus capítulo 12, versículo 2. O autor de Hebreus diz que nós devemos prosseguir firmemente em nossa carreira, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava sendo proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, não fazendo caso dos sofrimentos que a cruz trouxe para ele. Ele assumiu sobre si a cruz, a nossa cruz, porque ele teve coragem, porque ele não teve medo, porque ele é o homem mais corajoso que colocou os pés sobre a face da terra. E diante dele todos nós somos covardes, em algum sentido. Mas também é necessário ter coragem para morrer injustamente. Isaías 53. O profeta Isaías diz de uma maneira muito clara que ele era inocente. Verso 3, foi desprezado, rejeitado pelos homens, homens de dor, experimentado em sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Mas ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Se hoje nós fazemos intercessão aqui é porque ele teve coragem de assumir todas as nossas dores. Sobre si levou as nossas doenças, e nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas é que fomos feridos. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, não abriu a sua boca. Como um cordeiro mudo, levado ao matadouro, assim estava ele diante de seus tosquiadores. Como um julgamento opressivo, ele foi levado. Os soldados do templo vieram prendê-lo. Pedro sacou a espada, cortou a orelha do servo, Malco, servo do sumo sacerdote. Jesus mandou Pedro parar, colocou a orelha do servo no lugar, curou ali, e disse para o Pedro: Pedro, se eu quisesse, eu falaria para o Pai: Pai, manda aí 144 mil anjos. Jerusalém desapareceria do mapa, Roma sumiria. 144 mil anjos. Mas ele disse: eu vou tomar o cálice do Pai. Esse é corajoso. Romanos capítulo 5, versos 7 e 8. Paulo diz: olha, talvez por um justo alguém se empolgue a morrer. Mas morrer por injustos? Quem faria isso? Mas Deus prova o seu amor para conosco.
pelo fato de que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Morrer pelos pecadores. Tem que ter coragem. Ele é corajoso. Mais corajoso que todos os corajosos. Fala-se da coragem de Alexandre o Grande, às vezes temeridade. Fala-se da coragem de Saladino, que enfrentou um exército poderoso e ainda assim recobrou forças e o venceu em Jerusalém. Fala-se de Carlos Martel, que impediu o avanço islâmico na Europa. Homens corajosos, com certeza. Ricardo Coração de Leão. Outros tantos corajosos. Jesus superou a todos eles. Porque Jesus enfrentou o arqui-inimigo da humanidade e o venceu na cruz. Porque disse não para ele, disse sim para Deus, não para si, e morreu em nosso lugar. Porque quando ele disse sim para Deus, ele estava deixando de salvar a si mesmo para poder salvar a todos nós. Tem que ter coragem. Por fim, será que Jesus é mais prudente que todos os prudentes? Eu falo da prudência porque a temperança, segundo Aristóteles, está contida na prudência. Uma pessoa temperante não necessariamente uma pessoa prudente. Uma pessoa prudente é temperante. A prudência é aquela habilidade, aquela capacidade, a disposição intelectual e mental, a mesma coisa, de um homem ou uma mulher capaz de escolher a melhor coisa, a melhor decisão em uma circunstância, levando em consideração a mediania, ou seja, aquilo que está no meio termo. O homem prudente sabe exatamente decidir na hora certa. As razões pelas quais delibera são todas elas conhecidas plenamente por ele. Este é um prudente. Agora vai comigo lá em Filipenses capítulo 2. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. A partir do verso 5 ele diz: tenha em vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Quem lida com o texto original sabe a dificuldade de traduzir esse texto. Porque aqui Paulo usou a palavra tão cara para Aristóteles, que é prudência. E aí então o autor fica indeciso e fala: e agora o que eu falo? Pensamento, sentimento, atitude, disposição mental. Sim, tudo isso. Essa palavra significa disposição mental, significa sentimento e também significa maneira de pensar, significa maneira de agir, ou seja, significa agir, pensar, reagir, ter atitude de sábio. Por isso Paulo diz: tenham vocês isto mesmo que houve em Cristo Jesus. E assim Paulo apresenta Jesus como o prudente dos prudentes. O máximo exemplo de prudência. Os gregos usavam a palavra frônimos. Aquele que você quer saber o que é prudência, olha para ele. Eu não sei o que é prudência. Aristóteles diz: encontre um homem que sabe decidir bem. Ele é prudente. Faça como ele, você será prudente. Péricles é um exemplo de prudência. Winston Churchill é um exemplo de prudência. Marco Aurélio, o imperador Marco Aurélio, é citado como exemplo de prudência. E Jesus excede a todos eles. Porque Jesus sabia a decisão certa a tomar em cada circunstância. Último versículo desta noite, último texto, Tiago, capítulo 3. Tiago começa a falar sobre a sabedoria de Deus.
E essa sabedoria apresentada por Tiago é a sabedoria prática, não é a teórica, especulativa, é aquela que diz respeito às coisas humanas, ao viver humano, ao viver diário. E olha o que ele diz sobre a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto, verso 17. Tiago 3,17. É antes de tudo pura. Ela não é contaminada. Ela não é uma mescla, ela é pura. Ela é pacífica. Ela promove a paz. Ela é amável. Ela é cheia de gentileza. Eu estou usando a NVI. Parece-me que a sua diz que ela é cordial. Ela é generosa. Ela é bondosa. Coisas dessa natureza. A palavra admite essas variáveis. Ela é compreensiva, gentil. Ela se coloca no lugar do outro. Compassiva. Misericordiosa, diz, cheia de misericórdia. Ela também é cheia de bons frutos. Ela produz excelentes resultados na vida de quem tem e na vida de quem convive com quem tem essa sabedoria que vem do alto. E por fim, ela é imparcial e sincera. Você não consegue ver o caráter de Jesus aqui? Sua pureza, sua natureza pacífica, sua amabilidade, sua compreensibilidade, sua misericórdia, a frutificação da ação dele em nosso coração, a sua imparcialidade e sua profunda sinceridade. Aqui nós temos praticamente um detalhamento do caráter de Cristo, quando Tiago diz, esta é a sabedoria de Deus. Jesus é tudo isso e ele é mais prudente que todos os prudentes. Pensando desta forma, nós olhamos para Jesus e pensamos, por que não segui-lo? Por que não amá-lo? Por que não servi-lo? Se ele é maior que todos que existiram antes dele e também depois dele, ele é aquele a quem nós devemos adorar. Ele é aquele a quem devemos seguir. Eu posso ler o livro do Rick Warren, eu posso seguir alguns conselhos dele, mas Rick Warren não é o meu referencial maior. O meu referencial maior é Jesus. O próprio Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Jesus Cristo. Agora eu posso ir até meia-noite, está chovendo, Zé Luiz. A plateia não vai ter como ir embora. Vamos embora então, né, Zeca? Até nós, vamos continuar aqui. Mas estamos terminando. O Erlon disse que a programação vai acabar, vai encerrar. Falando de Jesus, para terminar, eu entendo que a minha missão diante de vocês, a prioritária de todas é falar de Jesus, é mostrar Jesus, é fazer como João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque eu não sou a luz, mas eu estou aqui para testificar da luz que é Jesus. Eu estou aqui como Eliezer, o servo que Abraão mandou buscar Rebeca, uma noiva para seu filho Isaque. Eu estou aqui para dizer a vocês, noiva de Cristo, o noivo é maior que todos os homens que já colocaram os pés sobre a face da terra. Confie nele. Ele é suficiente para você, igreja. Se você precisa de um pastor, ele é o bom pastor. Se você precisa de um amigo, ele é o melhor amigo. Se você precisa de um conselheiro, ele é o melhor conselheiro. Se você precisa de um irmão, ele é o melhor irmão.
Se você precisa de um ombro amigo, não tem ombro melhor que o ombro de Jesus. Se você precisa de alguém para carregar os seus fardos, Ele é o melhor carregador, o melhor chapa que você pode contratar. Esse é Jesus. Esse é o noivo. Noiva, ame o noivo. Esta é a minha função, apresentar-lhes Jesus. Vamos orar? Fale com Ele. Ele que é sábio, te dará a resposta mais sábia que você puder imaginar. Ele que é justo fará justiça. Ele que é corajoso lutará as tuas lutas. Ele não teme o embate. Ele bate de frente, ele vence. E ele é prudente. Se você não sabe o que decidir, diga para ele: Jesus, me ajuda a decidir. Ele te ensinará. Ele sabe o meio termo. Ele conhece profundamente cada nuance, cada parte da sua vida. Ele pode te orientar, pois Ele é o conselheiro por excelência. Confie em Jesus. Sabedoria de Deus, justiça de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, general do exército de Deus, o mais prudente de todos os prudentes. Entregue-se a Ele, confie nele, Ele tudo fará. Senhor, obrigado por Jesus, esta pessoa magnífica e maravilhosa. Renova o nosso amor por Ele constantemente e ajuda-nos a encontrá-lo em todas as circunstâncias de nossa vida. Dá a nós, Senhor, a sabedoria que está em Cristo, a justiça, seu caráter perfeito, sua coragem, também sua prudência, para sermos assemelhados a Ele. O desejo é nossa oração em nome de Jesus. Amém.